Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Voltando aí ao nosso segundo bloco, vamos fazer juntos a nossa peça, os nossos embargos infringentes e de nulidade. Importante, pessoal, outra informação, quando se tratar de embargos infringentes, opostos lá perante o STF, há um regramento próprio, uma previsão própria lá no regimento interno do STF, tá? Então, quando se tratar de embargos infringentes lá no STF, nós temos regramento próprio no próprio regimento interno do STF e não do CPP, tá? Só que aqui nós vamos trazer os embargos infringentes de nulidade previstos aí no Código de Processo Penal, previsto aí no artigo 609, parágrafo único do CPP. Então, vou trazer aí para vocês o nosso enunciado para nós fazermos a nossa peça juntos. Então, vamos lá, pessoal. John, primário e de bons antecedentes, ele foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas. Após a instrução, inclusive com realização do interrogatório, ocasião em que o acusado confessou os fatos, John foi condenado na forma do artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006, a uma pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial aberto. O advogado de John interpôs o recurso cabível da sentença condenatória. Nesse caso, tudo leva a crer que é uma apelação. Em julgamento pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, a sentença foi integralmente mantida por maioria de votos. O desembargador revisor, por sua vez, votou no sentido de manter a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, assim como o regime, mas ele foi favorável à substituição da pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direitos, no que restou vencido. O acórdão foi publicado em 11 de maio de 2022. Com base nessas informações expostas acima e naquelas que podem ser inferidas do caso concreto, redige a peça cabível, excluída a possibilidade de habeas corpus no último dia do prazo para interposição, sustentando todas as teses jurídicas pertinentes. Pessoal, vejam que vamos primeiro identificar a nossa peça. John, nosso cliente, ele já foi processado. Então, portanto, não é cabível aqui resposta escrita à acusação, nem memoriais finais, porquanto já há uma condenação. Só que, além disso, o nosso cliente, ele já tem um recurso em andamento, Inclusive que já foi julgado pela Câmara e, por maioria de votos, foi mantida a condenação. Então, gente, não se trata nem de resposta escrita à acusação, nem de memoriais finais, nem de recurso de apelação. Então, o que temos aqui? A possibilidade de opor embargos infringentes e de nulidade. Só que vejamos se estão preenchidos todos os requisitos. Primeiro deles, foi uma decisão proferida em segunda instância? Sim, porque trata aqui que em julgamento pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, então foi um acórdão proferido em segunda instância, porque foi um recurso aviado aí pela defesa de John e foi um recurso que teve um acórdão proferido em segunda instância. Esse acórdão proferido em segunda instância, ele se trata de um julgamento, de um recurso, seja de uma apelação, seja de um recurso em sentido estrito, seja de um agravo em execução? Sim, no nosso caso aqui, trata-se de uma apelação. Além disso, esse acórdão ele foi desfavorável ao réu? Sim,
porque os demais desembargadores foram pela manutenção da sentença. Olha, a sentença foi integralmente mantida por maioria de votos, só que um dos desembargadores foi no sentido de que fosse substituída a pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direitos. Então, nós temos um voto divergente favorável ao réu, mas os demais votos foram desfavoráveis ao réu. Então, nós temos uma decisão, um acórdão desfavorável ao réu. Além disso, nós temos um acórdão, uma decisão não unânime? Temos, porque há um voto aqui divergente. Beleza? Outro ponto importante que nós temos que nos ater aqui é a questão do efeito devolutivo restrito. Quando se tratar de embargos infringentes e de nulidade, por mais aqui que eu queira pedir a absolvição do meu cliente, eu tenho que restringir o meu recurso, os meus embargos, ao voto divergente. Então, qual que é o meu pedido principal? Que o voto divergente, qual voto divergente? O voto do desembargador que reconheceu a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direito prevalecer. Então, qual que é o meu pedido principal? Que o voto divergente prevaleça sobre os demais. Beleza, pessoal? Então, aqui, gente, é uma peça muito restrita, porque vocês já vão saber quais são os fundamentos que vocês devem aduzir. Porque vocês têm que pedir que prevaleça o voto divergente favorável ao seu cliente. E, nesse caso, você vai pedir que prevaleça o voto do desembargador revisor, que considerou a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direito. Beleza, pessoal? Ótimo. Outro ponto importante. Vimos aqui a questão do prazo. Vimos que o acórdão foi publicado em 11 de maio de 2022. E nós vimos lá aqui, no artigo 609, parágrafo único, que o prazo é de 10 dias. Amanda, vamos ver juntos se encaixa, se é realmente cabível os embargos infringentes de nulidade? Vamos. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, é uma decisão de segunda instância? Sim. Ela não é unânime? Não é unânime, porque é um voto divergente. Foi desfavorável ao réu? Sim, porque, por maioria, foi mantida a sentença condenatória. Há um voto divergente no sentido aí de substituir a pena do nosso cliente. Então, todos os requisitos, né, para a oposição de embargos infringentes estão preenchidos. Então, nós temos aí o prazo de 10 dias. E vejam que nós temos um prazo de 10 dias, tanto para interpor, para opor os embargos, como para apresentar as nossas razões. Beleza, Amanda. E esses 10 dias, eles são contados em dias úteis ou eles são contados em dias corridos? Gente, no processo penal, se conta o prazo em dias corridos. Os dias úteis nós deixamos lá para o processo civil, tá? Então, são 10 dias corridos. Então, se nós vimos aqui que foi o acórdão publicado em 11 de maio de 2022, quando vai iniciar, qual que vai ser o último dia do prazo do nosso recurso? Vamos ver aqui no calendário. Vejamos aqui. Foi publicado, então, dia 11 de maio. Vai começar a contar no dia útil subsequente, ou seja, 12 de maio. 12 de maio dá numa quinta-feira. Então, vamos começar a contar. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terminou aqui dia 21 de maio. Só que temos uma questão. Dia 21 de maio vai dar num sábado, que não é dia
útil. Então, nós vamos aí passar para o próximo dia útil subsequente, que é o dia 23 de maio, uma segunda-feira. Então, qual que é o último dia do prazo para oposição do nosso recurso? Dia 23 de maio de 2022. Então, já estabelecemos aí qual que vai ser o prazo. Beleza, pessoal? Ótimo. Então, vamos fazer juntos o nosso recurso. Como falei para vocês, os embargos de infringentes e de nulidade, eles são divididos em duas, né? Em duas peças. A peça de oposição e as razões. E aí nós vamos dirigir para quem que nós vamos endereçar a nossa peça de oposição? Para o desembargador relator do acórdão embargado. Então, excelentíssimo senhor doutor desembargador relator do Tribunal de Justiça da Câmara do Tribunal de Justiça da Câmara X do Tribunal de Justiça X. Por que eu coloquei da Câmara X do Tribunal de Justiça X? Porque aqui não fala qual é a Câmara e não fala qual é o Tribunal de Justiça, fala Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Então, nós vamos colocar lá, excelentíssimo senhor doutor desembargador, relator da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça X, porque nós não temos a informação qual é o estado aqui, tá? E nós não podemos inventar lá na hora da prova. Eu não posso colocar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, porque eu estou identificando a minha prova, porque não há informação de que foi o Tribunal de Justiça de Minas Gerais que julgou, que proferiu aí esse acórdão, tá? Beleza? Então, não inventem aí, né? Quando vocês tratarem aí, não façam, tragam invenções, informações que não estão no enunciado. Então, nós vamos aí trazer o endereçamento para o desembargador relator. Então, John, já qualificado nos autos, por meio de seu advogado, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, com fundamento no artigo 609, parágrafo único, opor embargos infringentes e de nulidade. Tá? Então, pessoal, nossa peça de oposição. E aí também nós temos as nossas razões, né? E as razões, gente, como que nós vamos endereçar as razões? Como forma de saudação, né? Então, egrégio Tribunal de Justiça X, colenda Câmara Criminal, doutos desembargadores ou ínclitos desembargadores, douta Procuradoria de Justiça. E aí nós vamos dividir as peças de razões em fatos, fundamentos e pedidos, né? Então, você vai trazer aí um breve relato sobre o que aconteceu. Então, John, primar de bons antecedentes, ele foi denunciado e condenado pelo artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006. Foi oposto recurso da condenação e houve acórdão não unânime e um dos desembargadores votaram no sentido de que fosse mantida a pena, todavia foi favorável à substituição da pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direito, que restou vencido. E aí, gente, no direito aqui, você tem que sustentar que esse voto desse desembargador vencido, ele deve prevalecer sobre os demais, tá? Por quê, pessoal? Vejamos aqui o que traz o STF, tá? O Senado, gente, não no último dia de 15 de fevereiro, já há muito tempo, o Senado, ele editou a resolução para suspender a execução de parte do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343 e retirar a validade da expressão vedada a conversão em penas restritivas de direitos. Por quê, gente? Em setembro de 2010,
o STF, o plenário do STF admitiu a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito no tráfico ilícito de drogas, sob o fundamento de que a restrição legal prevista lá ofendia o princípio da individualização da pena. E, portanto, cabível a substituição da pena restritiva de direito por a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Por quê? Vejamos aqui o artigo 33, parágrafo 4º, e veja que o nosso cliente ele foi condenado pelo 33, parágrafo 4º. Nos delitos cometidos, definidos no caput, no parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3. E vejam que a lei trazia vedada a conversão em penas restritivas de direito. Só que o STF, ele trouxe que essa previsão ela é inconstitucional porque ela violava o princípio da individualização da pena. Inclusive, isso já foi objeto de decisão do Supremo Tribunal Federal em ação de direta aí de inconstitucionalidade, em controle aí difuso de constitucionalidade. E, inclusive, foi editada a resolução pelo Senado, que é essa resolução número 5 de 2012, suspendendo aí a eficácia dessa parte do artigo. Então, plenamente possível que o nosso cliente ele tenha a sua pena privativa de liberdade substituída por pena restritivas de direito, já que ele foi condenado aí pelo 33, parágrafo 4º. Então, não há que se falar em vedação da pena privativa de liberdade, pela vedação da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, e, portanto, há que prevalecer o voto do desembargador, que foi no sentido da substituição. Porque, além do STF já ter resolvido essa questão por meio aí do controle difuso de constitucionalidade, por meio aí de uma ADI, foi editada resolução do Senado suspendendo a eficácia dessa parte desse dispositivo legal. Então, plenamente possível que a pena do nosso cliente seja substituída por uma pena por 2 restritivas de direito, conforme aí o entendimento do desembargador vencido, do desembargador revisor. Portanto, há que se prevalecer o voto do nosso desembargador. Então, gente, qual é o nosso pedido final? Que seja conhecido, o recurso para que prevaleça aí o voto do nosso desembargador, a fim de que seja substituída a pena privativa de liberdade do nosso cliente por 2 restritivas de direito, tá? E a nossa data final é exatamente o dia 23 de maio de 2022. Já vimos aí, já contamos juntos que dariam 10 dias. Então, pessoal, vejam que os embargos infringentes de nulidade, não é um bicho de 7 cabeças, até porque a nossa fundamentação dele vai se ater ao voto divergente, porque é um recurso que tem efeito devolutivo restrito, tá? Conforme aí a última parte, a parte final do parágrafo único do artigo 609. Então, eu não vou pedir a absolvição do meu cliente, ou eu não vou pedir outro ponto, eu vou pedir exatamente aquele ponto que houve divergência do desembargador, tá? Então, se o desembargador foi no sentido de manter a decisão, mas foi no sentido de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, eu tenho que me ater a esse fato e pedir que este voto, prevaleça sobre os demais, já que aí uma divergência. Então, nós vamos chamar os demais desembargadores que compõem a Câmara para votar
e, quem sabe, né, conseguir aí mudar essa decisão. Beleza, pessoal? Então, os embargos aí infringentes e de nulidade não é esse bicho de 4 cabeças. Ele pode vir aí a cair na prova de vocês e, portanto, tenham cuidado com esse recurso, porque há muito tempo não se pede, né, que vocês redigam uns embargos infringentes de nulidade na segunda etapa da OAB. Então, pode vir aí cair nas próximas provas de vocês. Beleza, pessoal? Então, ótimo. Conseguimos aí resolver a nossa peça juntos e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo, tá? Todo o material vai estar disponibilizado aí para vocês na plataforma e qualquer dúvida, entre em contato pelo meu WhatsApp. Um abraço, até a nossa próxima aula, pessoal!